O que está acontecendo é o seguinte: o STF tem alguns caminhos para seguir. E os caminhos mais sensatos, na minha humilde opinião, é utilizar formas para diminuir a pressão, para tentar se tornar mais amigável na visão das pessoas. Mas o caminho que ele escolheu não é esse. O caminho que ele escolheu foi o caminho da vingança. Por acaso, um caminho bem similar à escolha do presidente, que provavelmente vai retirar, extinguir a esquerda e ele do poder brasileiro, na minha humilde concepção. Dito isso, agora o STF prepara um pacote de vingança que quem vai sofrer muito é a população. E o Senado e o Congresso encena uma reação, um contra-ataque. Por que eu utilizei a palavra encena? Porque a grande verdade é que a massa do nosso Congresso e do nosso STF tem rabo preso com o STF. Dito isso, eles não conseguem fazer grandes cavalos de pau, eles não conseguem impor realmente a democracia. E até por isso que eles estão colocando o Nicolas como a cabeça de frente. Por quê? O STF não tem nada contra o Nicolas tem um apoio popular gigante, uma rede social que é uma bazuca, mas que pode não durar muito tempo. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. E aí, tirando essa arma do Nicolas, as coisas podem ficar muito complicadas, não para o Nicolas, mas para o Brasil inteiro. Porque com certeza o Nicolas consegue algum caminho para ele viver bem melhor do que a média brasileira. Mas dito isso, o que a gente tem que entender? Em paralelo a isso tudo, tem ainda uma crise fiscal. A Damares falou que basicamente o governo está dando várias pedaladas e já existe motivo suficiente para o impeachment. E aí vem aquela história, impeachment ou não impeachment? Porque o impeachment, você vai fazer essa bomba estourar no colo do próximo. O brasileiro médio, ele tem um nível intelectual muito baixo. Logo, ele não vai entender que foi culpa do Lula. Vai entender que foi culpa do cara que estava sentado e a bomba explodiu naquele exato momento. Ele não consegue entender que é um carrego, que é um conjunto de fatores que faz um país culminar no fracasso. Logo, não pode tirar o Lula. Essa é a definição da oposição. Por isso que não tá uma campanha de impeachment. Porque o impeachment agora não seria muito difícil, tá? Não seria muito difícil. Já tem apoio, o Lula já fez cagada demais e os drivers para você mexer já estão posicionados. Só que ninguém quer sentar na cadeira maldita e levar a culpa de uma mega crise financeira que está encaminhando. A Azul já pediu recuperação judicial. Estamos com recorde desde a pandemia de pedidos de recuperação judicial. Pandemia, você lembra que pandemia fechou tudo, um monte de gente quebrou. Ou seja, o Brasil está indo para o buraco, melhor, está no buraco e está cavando. Dito isso, vou apresentar para vocês o que é importante você saber hoje. Então eu já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho e também curtir o vídeo. Dessa forma o YouTube entende que é muito relevante esse vídeo e vai distribuir para mais brasileiros. Quanto mais brasileiro informado, menos voto vai ter o Lula e o PT. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha aqui te informando. Vamos começar por esse vídeo magnífico de um funcionário seu, de um colaborador, de um funcionário público. Olha essas falas que esse juiz fala. É uma coisa, nem sei, acho que é genial. Presta atenção. Penso que nós temos que garantir a tranquilidade da sociedade, essa violência policial que campeia aí. Violência policial que campeia aí. Que outro dia mataram 7. Mataram 7. Caro juiz, quem são esses 7? Era um cidadão de bem, voltando indo do trabalho, cuidando da família na casa. Era um estudante indo ou voltando da faculdade. Quem que era esse cara? Quem que era esse cara? Esse cara estava armado, não estava armado? Com que esse cara trabalhava? Ele trabalhava com tráfico de drogas, por acaso? É um trabalho o tráfico de drogas? Não sei. Mas vamos continuar. Estamos averiguando isso ainda. Isso causa intranquilidade social. Não o fato como consta deste processo. A meu ver, a violência causa intranquilidade. O tráfico não causa, para mim, no meu ver. O tráfico não causa. E aí eu volto a relembrar vocês que existe uma investigação que está buscando uma célula do PCC que treina pessoas para fazer a faculdade de Direito, depois patrocina cursinhos para passar como juízes, e em seguida esses caras operam para o PCC, beleza? Isso acontece. Estou falando que esse cara é isso? Não. Mas o discurso dele é bem peculiar, não é mesmo? O que ele falou foi o seguinte, tá? Vamos supor que eu arrombe a tua casa e entre na tua casa. Entrei na tua casa. No momento que você me vê dentro da tua casa, o que você tem que fazer para me sair? Usar a força, certo? Ou chamar a polícia que vai usar a força. No entendimento desse ser abençoado, se você faz isso, você está fazendo o quê? Violência. Exatamente. Você está promovendo a violência por tentar defender e voltar a retomar a posse do seu patrimônio. É essa a lógica. Ele tentou ali dar uma prostituta na verdade, fez o sabre-love, não sei quem morreu, não identificou quem morreu, mas essa é a grande verdade. A violência é uma arma para você manter a paz. Simples. O Estado utiliza a violência para fazer as pessoas seguirem as regras. Simples.
Isso sempre aconteceu e é assim que a gente chegou à sociedade que a gente tem hoje. E a sociedade do passado, que não tinha o Estado, era muito mais violenta. Por que esse discurso consegue pegar a população? Porque a população não tem educação. O Lula roubou a educação dele, começou a roubar a educação da população lá no primeiro mandato dele. Essa é a grande realidade. Então o cara não consegue fazer essa analogia. Ele vai pensar, realmente, se por acaso a polícia não estivesse entrando, não teria tiroteio e tudo certo. Só que se a polícia não entrar, daqui a pouco o bandido vai falar que a tua casa é dele e você vai ter que pagar aluguel pra ele. E se você quiser reagir? Você não tem força pra reagir, né? Ah, mas se eu não reagir não vai ter violência, beleza? Então ele vai aumentando o aluguel até você se sufocar. E vai chegar um momento que você vai estar dando 80% da sua renda pro bandido, ele vai estar te pagando em comida. Ou você vai ter que entregar toda a tua renda pra ele vai te dar comida assim, um pãozinho, 2 pãozinhos, tipo Cuba, sabe? Tipo Venezuela. Então, é esse o caminho quando você perde o poder e quando você não usa a violência para seguir as regras previamente impostas e escolhidas pela sociedade com apoio da população. Obviamente que isso aqui é utopia, nem sempre acontece assim, mas obviamente que a gente está muito mais perto disso do que do outro extremo de viver uma anarquia completa no qual uma pessoa com fuzil vai tomar a tua casa e ninguém vai poder reagir, porque você não consegue reagir contra 5 caras de fuzil, mas o Estado pode reagir, por isso que ninguém invade a tua casa, porque montar um grupo com 5 pessoas com fuzil não é tão complicado, mas lutar contra o Estado que vai vir para retomar a posse do seu patrimônio e devolver para você é bem mais difícil. Entendeu a lógica? Ou seja, esse cara prostitui a verdade para defender um discurso que, a meu humilde concepção, é vergonhoso. Dito isso, vamos agora para a realidade econômica do país. Neste momento, não há alternativa para o IOF. Vamos discutir medidas estruturantes, diz Haddad. A grande verdade é que ninguém quer cortar gasto, beleza? Nem o Senado, nem o Congresso, nem o Lula, nem o STF, ninguém quer cortar gasto. O que eles querem é aumentar imposto e botar você para pagar. E aí a Câmara deu um checkmate. Clima na Câmara é para barrar o IOF. O governo tem 10 dias para apresentar nova proposta, porque sem o IOF as contas não ficam de pé, mas, como eu falei, ninguém quer cortar gasto. O que está acontecendo? A Damares fez uma denúncia muito grave, falando que o governo está fazendo pedalada fiscal e já tem insumo suficiente para o impeachment. E agora entra naquela questão, ser ou não ser? Impeachment ou não impeachment? O impeachment é bom que você tira o câncer agora. Só que para você remover o câncer, remover a sujeira do câncer, custa caro, vai doer, você faz raspagem, vai machucar o paciente. E o paciente vai ficar muito chateado. E ele não vai entender que é necessário para o seu bem. Por quê? Você roubou a educação desse paciente. E aí quando você rouba a educação, você não consegue explicar, pô, eu tirei o câncer, você vai conseguir viver muito mais depois que fazer a raspagem, mas a raspagem é dolorosa. E se não fizer a raspagem, ele vai dominar o teu corpo e você vai morrer. Essa é a grande verdade. Mas agora vai explicar isso para a galera lá do Nordeste que vota no Lula, que teve a educação roubada. Vai explicar que é importante, que a taxa de juros está muito alta, tem que restringir restringir o potencial de compra para você baixar a inflação, para você começar a incentivar mais investimento no país, que vai gerar mais emprego, aumentar a renda e vai aumentar a qualidade de vida dele no final, ou do filho dele no final. Explica isso para ele. Que vai ter que cortar a Bolsa Família dele, que ele não vai poder ficar em casa o dia todo sem fazer nada, porque isso prejudica a sociedade. Não vai conseguir explicar. Logo, é por isso que é muito difícil e é por isso que tem que deixar estourar na mão do Lula. Que se não estourar na mão do Lula, vai estourar na mão do próximo e a direita vai ser manchada, volta à esquerda e a gente vai pro buraco igual a Argentina, no mínimo, no mínimo. Porque se não fosse o Milei, a Argentina estaria muito, mas muito pior, caminhando para virar uma Venezuela. Dito isso, vamos agora expandir um pouco mais a visão do IOF e mostrando e clarificando como o Haddad é incompetente. Ele soltou um Twitter avisando, não comuniquei com ninguém, tirei o IOF da minha e joguei para a mesa, e agora está tendo um colapso aí, porque o custo de crédito pode aumentar de 8% a 40%, segundo o presidente da Febraban, que é lá o grupo dos bancos, ou seja, pode ser um colapso completo do Brasil, já que o juros está acima de 14% no mínimo. Logo, vem essa conclusão aqui que vem do Lula. O Lula ligou para o Galípolo e olha como que foi essa conversa. O próprio presidente Lula, depois de receber muitos alertas, falou por telefone naquela noite de quinta-feira passada com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Naquele momento você já viu um ambiente de convulsão nos mercados. O presidente Lula queria saber do Gabriel Galípolo o que é que ele tinha achado das medidas. Pelo que eu vi de relatos de interlocutores próximos do presidente Lula, o presidente do Banco Central demonstrou preocupação. Ou seja, o Haddad não perguntou para o Banco Central. O cara que vai ser mais afetado, o cara que entende mais do crédito e todos os malefícios de aumentar e os benefícios de aumentar um IOF. Ele sozinho tomou essa decisão. É uma incompetência sem tamanho.
com a medida, especialmente aquela que houve o recuo depois. Isso eu estou falando ainda daquela noite, naquela mesma noite houve o recuo por entendimento de que seria, nesse ponto específico, controle de capitais. Vai piorar. E ali, o alerta que chegou ao Palácio do Planalto é que poderia ser uma bola de neve de tal magnitude que teria um efeito contrário, com a explosão do dólar no dia seguinte. Tanto é verdade que na noite de quinta-feira, quando o ministro Fernando Haddad já estava em São Paulo, ele deixou a coletiva e foi para São Paulo, ele conversou com o Sidônio Palmeira, ministro... Isso pra mim é o bizarro. Isso aí é a parte mais bizarra de todas. Ele conversou com o Sidônio Palmeira. Quem que é? É o cara lá da comunicação, o cara do marketing. Amigo, você tá tomando uma decisão econômica que vai impactar a economia do país inteiro, que vai impactar a relação real-dólar, que vai impactar o custo de crédito, que alavanca o país, que quebra a empresa, que constrói a empresa. E você vai conversar prioritariamente com quem? Com o cara do marketing. Com o cara do... Tem alguma chance disso dar certo? Piada, né? Ele não conversou com o Banco Central, ele não pediu dado, ele não conversou com o mercado e ele foi conversar com o cara do marketing. Quem tomou a decisão de fazer o primeiro movimento de corte? Vou deixar eu concluir aqui, nem vou responder não. Ministro da SECOM, ou seja, ministro da Secretaria de Comunicação, e naquele momento ficou acertado que era muito melhor já anunciar o recuo que estava sendo decidido naquela mesma noite do que deixar para o dia seguinte. Aí quem decidiu voltar atrás no mesmo dia foi o Sidônio Palmeira, que é o cara do marketing, Tá entendendo? Imagina o Itaú. Ah, vamos tomar uma decisão de abrir a torneira do crédito ou diminuir. Chama o cara do marketing, O que tu acha, cara? Você acha como que vai ser o impacto? Pelo amor de Deus, vai quebrar. Como que o Brasil fica de pé desse jeito? Não é possível. O que é importante dizer? Teve, de fato, uma divisão. Pode dizer, não é equipe econômica, porque o Banco Central é autônomo, tem uma independência o Banco Central. Mas É uma vergonha, amigos. O que ele vai falar aqui, concluir é que o Lula confia no atual Banco Central, porque foi ele que colocou lá, e o Galípolo influenciou a opinião do Lula, que eu acho que o Galípolo fez o certo, tá? Parabéns. E aí, basicamente, olha que mensagem incrível. Eu vou colocar até o som para vocês terem toda a experiência dessa experiência aqui, ó. Presta atenção, olha só. Soltar o som. Mas se neste momento a Rede Nacional de Haddad Rádio e Televisão avisa ao Congresso que o governo já opera no limite do caixa. Ou seja, a Janja já gastou tudo. Continuando. para o pronunciamento do ministro da Presta Fazenda, atenção. Fernando Haddad. Ó, anúncio. É isso, amigo. É esse o meme. Isso aqui justifica, explica a situação inteira, tá? E aí, em contrapartida disso tudo, vai piorando. Por que a situação tá tão ruim, Floriano? Simplesmente porque não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom nesse governo. Por que não tem ninguém bom? Vou te mostrar aqui, ó. Presta atenção. Porque entre os 6 principais auxiliares de alto escalão nomeados pela ministra Simone Tebet para a pasta de Planejamento e Orçamento, só um segue no cargo até agora, que é justamente o secretário executivo Gustavo. E essa galera que saiu devia ser a galera boa, porque a galera boa tem opção. Você tem como ficar em um lugar que não vai gerar nada, gerar impacto positivo nenhum e nem benefício para sua carreira. E você tem o mercado te oferecendo emprego. O que você faz? Você larga essa porcaria desse governo, porque você não vai conseguir nem colocar o seu nome de forma digna na história. Essa é a grande verdade. Guimarães, que ocupa o equivalente ao cargo de número 2 da pasta. Esta matéria está em destaque no site da CNN Brasil. Todos os demais secretários, como Renata Amaral, Paulo Bijos, já deixaram seus postos. A saída mais recente foi de Sérgio Firpo, que foi confirmada ontem, quarta-feira. No caso dele, a motivação é uma grande insatisfação em relação a convencer outros setores do governo a fazerem aquilo que a pasta dele cuidava, que era o chamado Spending Review, que seja justamente rever os gastos do governo e, com isso, melhorar a eficiência do uso do dinheiro público. De acordo com a apuração da CNN, Sérgio Firpo não foi o único a deixar o cargo insatisfeito com... Esse cara tava no pior cargo. Ele tava para rever os gastos, obviamente. Por que eu coloquei esse vídeo? Porque a gente vê que a galera boa, os poucos bons que tinham nesse governo meteram o pé. Só fica político e político raiz, político sujo. Político que criticou o Lula e agora tá do lado, tipo o Janones, que chamou o Lula de ladrão, bandido, não sei o quê. E agora tá na base do Lula. Ou seja, é uma vergonha a política brasileira. Dito isso, presta atenção nisso aqui, que a gente vai começar agora aí já pro core do vídeo, que é a relação do STF, Estados Unidos, sanção, resposta, vingança, Nicolas. Presta atenção nisso aqui que eu achei muito legal.
Vieira, que é basicamente lá o ministro das Relações Exteriores, falta de resposta em carta não impede diálogo do Brasil com os Estados Unidos. Basicamente. E aí tem essa piadinha aqui do André que eu achei muito boa. A carta do ministro não deve ter chegado a Rubio em razão da falência dos Correios. Paciência, da próxima vez ele pode tentar mandar um fax, um pager ou um sinal de fumaça. Porque basicamente o Vieira tentou fazer uma comunicação com o Marco Rubio e foi ignorado. Lembre que a comunicação do Brasil era: é melhor os Estados Unidos não fazer nada contra a gente, porque senão a nossa relação vai ficar muito complicada. Tá complicada, você não consegue nem falar e tem uma resposta. É uma vergonha. É uma vergonha. Ou seja, o Brasil é um anão, ele não sabe utilizar porque tem uma galera muito incompetente. Dito isso, agora a gente vai para uma parte extremamente relevante, tá bom? A gente vai para uma parte extremamente relevante, que é um negócio que eu já mostrei para vocês, mas eu acho muito importante, porque agora tá dobrando a aposta, tá? Olha só, o Ricardo Feltrin, ele postou isso aqui, ó. Ordem na redação da Globo é de ofensiva total pela regulamentação das redes. Está vetado chamar convidados que sejam contrários à censura. Isso que eu já mostrei para vocês. Só que aqui ele usa uma palavra que eu acho que está equivocada, está incompleta. Ordem nas redações da Globo. Ordem nas redações das televisões do Brasil. Eu só vou excluir SBT porque eu não vi nada ainda, mas as outras, Record e tudo mais, eu já vi lutando. Até a Record eu vi lutando a favor da regulamentação. Porque eles vão se beneficiar muito com uma regulamentação, porque você não vai ter conteúdo na internet e onde você vai procurar, exatamente na televisão, que te aliena em mente para você. Dito isso, eu vou colocar só a parte inicial do Mitre aqui, que é da Band, tá? É da Band. Presta atenção no que ele fala. Uma empresa de comunicação estrangeira atuando no mercado brasileiro, ganhando dinheiro aqui e muito, tem que atender a legislação do Brasil. Não é possível que não seja assim. Como diz o nosso chanceler, essas big techs querem o nosso mercado. Mas vocês entenderam? A linha aqui vai ser para defender a regulamentação, tá? Vai defender a suposta regulamentação, que na minha opinião é censura. Ele vai para essa linha. E é um cara da Band, ou seja, a regra generalizada. Dito isso, agora vamos entender a questão do Moraes. Qual a atitude do Moraes? Oposição associa a restrição de visto dos Estados Unidos a Moraes, ou seja, como se ele fosse o grande causador. Obviamente a gente sabe que ele é a grande estrela guia dessa sanção, mas obviamente que não é isolado. Se ele fosse isolado, com certeza ele não conseguiria fazer tudo o que ele consegue fazer. Muitas vezes ele é o cara com coragem que consegue executar. STF ignora Trump e marca julgamento da atuação das redes sociais. Ou seja, ignorou entre aspas, porque o julgamento seria hoje, tá? O julgamento seria hoje, pelo que eu entendi, pelo menos porque eu estava vendo as notícias, e logo eles adiaram para a semana que vem. Ou seja, eles ignoraram entre aspas, assim, eles viram, vamos ver até onde essa fumaça vai, vamos agendar para a semana que vem, vamos ver se vai ter alguma resposta contundente, se tiver a gente repensa, e se não tiver, pautora. Vamos censurar todo mundo. Mas essa é a grande estratégia dos caras. Essa é a grande estratégia. Esquece. Não tem outra estratégia, tá? E olha aqui, ó. Lula, STF e AGU apertam o cerco das redes sociais pela regulação. Basicamente, se não tiver regulamentação, o Lula perde as eleições. Essa é a grande questão. E por isso que ele está confiante, porque ele acha que vai passar, porque o STF vai aprovar. Agora o Congresso não vai derrubar, o Senado não vai fazer nada, que eles vão criar um sindicato, algumas pessoas que vão decidir o que é verdade e mentira. Exatamente, só existe esse tipo de coisa, exatamente, em ditadura. O governo pede que a STF adote medidas contra redes sociais por desinformação. Cada vez um pedido novo, sempre dobrando a aposta. Os caras não têm medo, mas agora a oposição está tentando se posicionar também, ó. STF retoma na próxima semana julgamento sobre responsabilidade das redes. Ou seja, deu uma adiadinha para o dia 4 de junho. Mas tudo indica que eles vão regular, tá? Que vai passar com responsabilidade e possivelmente até esse canal que vocês estão assistindo pode até desexistir por uma questão de realidade, por uma questão que, não consigo lutar contra o STF, tá? Então, basicamente, se eles ordenarem derrubar, eu vou aceitar e segue a vida, eu vou fazer o quê? Dito isso, por isso que eu acho que é importante vocês compartilharem esse vídeo, informar a população, porque se a gente pressionar, eles não vão seguir. E qual que é o grande contra-ataque da oposição? É colocar o Nicolas na cabeça, porque o Nicolas não tem rabo preso e tem uma audiência gigante, e colocar ele para tocar aí a CPMI do INSS, que vai fragilizar muito o governo, e como o STF e o Lula estão muito juntos, isso vai fragilizar de tabela o STF. Só que
eles estão dependendo do Fux autorizar essa CPMI, porque o Alcolumbre nem o Mota estão querendo pautar. Logo, a gente tem que esperar a bênção de um ministro do STF para conseguir apertar o próprio STF. Vai sair isso? Não sei. Lembrando que o Fux não está na lista de sancionados. Eu mostrei a lista ontem para vocês, hoje de manhã também. Ou seja, ele pode ser um cara que pode tomar decisão positiva, até para se tornar um pouco mais amigo e criar uma boa relação com os Estados Unidos. Me parece uma boa estratégia, porque o STF não vai ser limpo por completo. Vai sair um de Cristo ou uma galera para fazer uma limpeza, uma galera, Moraes, Flávio Dino, uma galera para fazer uma limpeza, e vai colocar de novo e vai precisar de um novo guia. E pode ser o Fux, que já está lá, ou o Mendonça. Ou seja, ele pode ir por esse caminho. Mas a grande aposta da oposição é o Nicolas Ferreira, tá? É o Nicolas Ferreira. Não tem outro cara com influência e limpeza de currículo e também com capacidade. Tem outra galera que tem uma força nas redes sociais, mas não tem uma boa capacidade cognitiva. Você percebe pelos conteúdos, que são conteúdos gritando, mostrando, não tem uma construção, não tem uma narrativa, não tem uma explicação clara, sabe? Já o Nicolas consegue executar isso com perfeição, principalmente considerando a idade dele. Dito isso, lembre-se de curtir o canal, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar sempre informado. E lembre que quanto mais você fizer isso, mais o YouTube vai entender a relevância desse conteúdo, vai distribuir para mais brasileiros, menos voto para o Lula e para o PT. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha de sempre te informar. Um abraço, até o próximo vídeo.